Pessoal, tivemos mais uma divulgação do Boletim Focus, né, feito lá pelo pessoal do Banco Central, consultando analistas de mercado e tudo mais, para fazer uma projeção média, uma mediana da projeção do mercado financeiro a respeito da economia brasileira, do que nos aguarda nos próximos meses, nos próximos anos. E olha só, né, o mercado está projetando uma piora do cenário fiscal para o próximo ano. Quem diria? Quem poderia imaginar, não é mesmo? É claro que você não precisa ser um especialista da área, ter um doutorado em economia para chegar a essa conclusão, né? Basta somar 2 mais 2 e voilá, temos o resultado de que o rombo fiscal em 2024 vai ser muito pior do que o projetado e vai jogar a dívida pública lá para cima. Então, embora eles tenham aqui algumas projeções otimistas em relação à taxa Selic, também a questão da inflação e outros pontos específicos, esse lance da dívida pública realmente está assustador. Isso se soma, por exemplo, à previsão da OCDE, também bastante pessimista em relação à evolução da dívida pública brasileira em relação ao PIB. Então vamos dar uma olhada nesses números, em como a projeção do pessoal do Boletim Focus saltou do ponto de vista negativo na matéria que é fiscal, e vamos ver outros pontos também relacionados. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que houve aqui em relação à mudança da perspectiva do pessoal do Boletim Focus no que tange a dívida pública brasileira, as questões fiscais, né? Esse Boletim Focus, conforme eu informei, traz aí uma média, né, uma mediana aqui do pessoal do mercado financeiro que é consultado pelo Banco Central, os analistas aí, e chega a ser esse número intermediário então. Ou seja, tem algumas visões que são mais otimistas, outras mais pessimistas. Isso aqui é o cenário flat nessa história aqui. Então, a estimativa do Boletim Focus, né, para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o produto interno bruto do Brasil, a tal do percentual da dívida em relação ao PIB, que é aquele valor que a gente geralmente leva em conta, né? Ele saltou de 61% para 61,20%. Ó, não sei se deu para ouvir essa trovoada aqui, deve ter dado para ver o flash que deu, né? Mas realmente o tempo aqui tá maluco. Mas, voltando aqui então ao meu raciocínio, como diria o Capitão Nascimento, um aumento aqui de 0,20% em relação à previsão anterior. Isso aqui é muito ou é pouco? Cara, falando-se em matéria de percentuais do PIB, o PIB brasileiro hoje está um pouco acima de 10 trilhões de reais, então qualquer percentual mínimo já representa muita coisa. Apenas para facilitar a conta, isso aqui é um aumento de 20 bilhões na dívida líquida total aí do governo em relação à previsão anterior. Então, 20 bilhões de dinheiros é muita coisa. Tem programa social que não custa isso aí, mas é só o aumento da previsão da dívida entre um Boletim Focus e o outro, né? E para 2024, a coisa também saltou aí de uma forma considerável, né? Ou seja, ele aumentou aqui da semana anterior aí. Esse boletim é feito semanalmente, tá? Esse indicador passou de 64,20% para 64,50% do PIB, né? Um aumento considerável também, só que se a gente olhar uma margem de 4 semanas, a previsão de 4 semanas atrás até agora, ela saltou de 63,90% para 64,50%, um aumento de 0,6%, que, conforme você já deve ter feito as contas aí de cabeça, 60 bilhões de reais a mais de projeção de dívida para o próximo ano. Não é da dívida em si, do déficit primário, nada disso. O aumento da previsão da dívida que eles tinham aqui para o próximo ano, né? O estoque da dívida. Agora, se você pegar esse cenário aqui atual, né? Nós temos aqui uma previsão de 61,20% da dívida em 2023 e essa aqui, 64,50% em 2024, faz as contas aí, são 3,3% a mais de dívida em relação ao PIB, o que dá 330 bilhões de reais a mais de dívida. Isso aqui, a dívida líquida, conforme eles tratam aqui, a dívida nominal, em relação de um ano para o outro. Então esqueça essa bobagem de déficit primário que esse pessoal sempre fala, sempre gosta de pontuar. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive falando só desse tema aqui, por que essa história de dívida
de déficit primário, superávit primário, isso é uma enganação total. E os números da dívida, do total da dívida, do montante dela aí, nos mostram que realmente é a questão de superávit. Ah, vamos ter aí 10 bilhões de superávit primário. Isso não significa absolutamente nada. Olha o tamanho da evolução da dívida prevista pelo mercado financeiro de 2023 para 2024. 330 bilhões de reais a mais no montante da dívida. Esse é o valor que o governo precisaria economizar por ano para manter a dívida estável, fazer com que esse percentual aqui não aumentasse. Você vê o atual governo, qualquer outro governo, economizando essa montanha de dinheiro todos os anos? É claro que não, né? Então a dívida pública brasileira vai continuar crescendo de uma forma assim inexorável, porque ela sempre vem crescendo, né? Olha o patamar que está aqui, ela não nasceu nesse patamar, foi crescendo ano após ano. Então essa aqui é a previsão do aumento da dívida. Tem também a previsão para o déficit primário, que subiu aí um pouquinho também, 0,1%, volto a dizer, né, com a matéria do PIB, 10 bilhões de reais a mais, a prévia aqui do déficit fiscal para este ano, comparando com um mês atrás, 1,10% era o valor que estava projetado no Boletim Focus, subiu 30 bilhões de reais, montante total do déficit primário. Volto a dizer, isso aqui não significa absolutamente nada, né? A prévia do governo, né, o objetivo, a promessa do governo, do Tesouro Nacional, era uma dívida, um déficit primário de 1% do PIB. Isso já ficou para trás há muito tempo, lá, sei lá, em abril, a Simone Tebet já dizia que esse número não era alcançável, inclusive, né, é um conto de fadas, esse 1% de déficit aqui e tudo mais, só que, o pessoal estava projetando aqui, de fato, uma dívida entre 1,32% do PIB, né, de acordo aqui com o Rogério Ceron, que é um secretário do Tesouro Nacional. Então, o Fernando Haddad está pontuando um valor nesse sentido. Parece que as previsões do mercado e do próprio governo estão convergindo para um valor, até porque já estamos no final de dezembro mesmo, né? A coisa não é tanto mais um exercício de futurologia, é realmente uma questão mais de consolidar os dados. Lembrando que isso aqui é a previsão para 2023, o ano que já está acabando. Então, o pessoal aqui, conforme eu já citei a questão da dívida líquida aqui, um aumento substancial, o déficit primário para o próximo ano, sim, não tem equilíbrio fiscal, ninguém está acreditando nisso, o mercado muito menos, se nem o governo Lula acredita, né, no que foi pontuado lá no orçamento, que dirá o mercado. Mas então, o pessoal está projetando aqui um déficit primário para 0,80%, que é mais ou menos o que estava sendo pontuado nos boletins anteriores, 80 bilhões de reais. Também já sabemos que isso não vai acontecer no próximo ano. Vamos ser mais realistas do que o pessoal do mercado financeiro, né? E aqui o déficit nominal projetado na Focus se manteve em 6,80% do PIB, né? Isso aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? Esqueça isso aqui, déficit primário. Bobagem, isso aqui não serve para nada, é para enganar trouxa. Olha, 80 bilhõezinhos, dá para reverter isso nos próximos anos. Não, déficit nominal, o quanto que a dívida realmente vai aumentar no ano de 2024, de acordo com as projeções do Boletim Focus. 6,80% do PIB, 680 bilhões de reais de dívida, de aumento, né, no déficit nominal projetado aí pelo pessoal do Boletim Focus. Meu amigo, isso aqui é uma insanidade, é o tamanho da conta que o governo não consegue fechar no final da história, no frigir dos ovos, né? Então, realmente aqui há um superávit previsto aqui de 2,8%, 2,8 bilhões de reais em 2024, nada, né? Isso aqui não é absolutamente nada, 0% do PIB, conforme eles colocaram aqui, e obviamente esse número proposto pelo governo, aprovado pelo Congresso, não significa nada, ele depende de uma montanha de dinheiro de 168 bilhões de reais em arrecadação, isso se o governo não inventar de gastar dinheiro aí com questões eleitorais e tudo mais. Então, de forma geral, eu sempre pontuo isso aqui no canal. Eu não trato Boletim Focus, prévias do mercado como religião, como verdade, como dogma, não. Isso aqui, para mim, é exercício de futurologia, porque esses números são reajustados a todo momento, né? Que tipo de previsão é essa que na semana seguinte já muda? Então, eles vão ajustando ali o ajuste fino e tal, não significa absolutamente nada do ponto de vista prático. Não tem como você olhar hoje isso
e bater o martelo. Não, dezembro de 2024 vamos ter esses números. Não, não é assim que a coisa funciona. Isso aqui é mais um exercício de futurologia mesmo do que uma ciência exata. Mas esse tipo de número serve, isso sim, para nos mostrar o humor do mercado, né? A expectativa do mercado para todo o futuro econômico de um país, no caso aqui do Brasil. O que o mercado está esperando da questão econômica, da questão fiscal de forma mais específica, né? Eu citei a questão do IPVA aqui e tudo mais, da taxa Selic, né? Mas eu não vou chegar a passar por esses pontos aqui. Realmente há uma previsão até prometida pelo Campos Neto de uma queda da Selic, chegando a 9% de acordo com a previsão aqui do pessoal do Boletim Focus. Eles também estimam que o IPCA vai estar mais ou menos controlado ali dentro da meta. Não é tanto o problema. A questão mesmo é a deterioração fiscal do governo Lula. Isso aí é praticamente uma unanimidade dentro do mercado financeiro. Ninguém enxerga a coisa de forma diferente e esse é o grande perigo para a economia brasileira e no longo prazo, né? O aumento da dívida é péssimo por uma série de fatores. Isso aí o governo imprime dinheiro para custear, aumenta a inflação. Isso aí pressiona as taxas de juros para cima, faz com que financiamentos diversos aí privados fiquem mais caros. Isso tira dinheiro do setor produtivo, investimentos deixam de ser feitos para serem colocados na dívida pública do Estado, enfim. É um mar de problemas que é causado por isso, e à medida em que a dívida do país vai crescendo, a credibilidade dessa dívida vai caindo e aí as taxas se tornam maiores, isso pressiona o serviço da dívida. Ah, mas os Estados Unidos têm uma dívida de 150% lá do PIB. Beleza, Estados Unidos, não é o Brasil. Não é um Brasil, num país que de 4 em 4 anos tem alguém falando em dar calote na dívida pública, né? Então isso aqui é uma terrível armadilha para o desenvolvimento da economia brasileira. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.